Eu tô olhando tudo aqui e eu só penso em instabilidade, assim. Instabilidade. Instabilidade. Até a quebra da parede, eu acho que é um elemento interessante, porque acho que todo o seu trabalho ele brinca um pouco com isso, assim. Quer dizer, eu estou vendo umas esculturas mais antigas e aí tem uma coisa meio do Edward Morris, minimalista, né, da antiforma, daquela ideia da massa escultórica como alguma coisa que briga com a gravidade. E a antiforme como aquela coisa que... Eu amo o trabalho dele também. Percebe-se. Tem um quê no seu trabalho disso? De uma coisa de se entregar à gravidade, de uma massa que se permite que essa força se apodere dela e ela convive com isso, né? Então, eu sinto aqui toda uma questão de instabilidade o tempo todo. Então, eu acho que se você está querendo dialogar essas várias facetas, talvez seja o momento delas se intervirem de uma forma talvez menos sutil do que como um elemento na cadeira, por exemplo. Mas mais nessa ideia que você está falando de se apropriar desse espaço e dar um outro uso para ele. Eu vejo de outro jeito. Como eu vejo legal. movimento já. Ponto. Eu não penso na iminência ou numa tensão ou em algo que vai acontecer. Eu acho que tá aí já, sabe? E aí eu acho que tu fala uma coisa dos líquidos, né? Que aí de fato é puro movimento, assim, a cadeira, ela é com formas arredondadas, né? Mas é mesmo assim, é muito sutil, né? Vai de cada olhar mesmo. Mas eu pensei já numa coisa em movimento, assim. E como eu pensei muito em desenho, assim que eu vi, sabe? Eu fiquei logo imaginando que parece que é uma coisa que veio vindo da mão, meio como um gesto mesmo, sabe? Da estrutura de ferro preto acontecer assim, sabe? Inclusive porque em algum momento você pode ter a ilusão de que alguma dessas formas é bidimensional. Eu tive em algum momento isso. Quer dizer, eu tive uma incerteza se ela era totalmente tridimensional ou se não tinha algum elemento que era chapado e que eu tinha impressão de que estava... Não, e para fotografar isso vai ser muito legal, né? Uma das ideias é ter os desenhos e as maquetes lá na outra, né? Naquela parede branca. O Paulinho e o Pedro sugeriram delas estarem ali no final, mas não na outra sala. Porque ainda nessa sala... Ainda nessa sala no cantinho. Exatamente o contrário. Eu concordo. De estar na outra, né? Tem que polemizar. Mas para ir de acordo com aquilo que está no teu pensamento, que é de colocar elas num lugar autônomo. Outra que eu acho que o espaço é parte do seu desenho, por isso a parede, por isso a coluna, por isso a escolha, né, do lugar onde os materiais estão. E aí eu acho que, por exemplo, se elas viessem junto na sala, era dizer assim, olha, eu estou incorporando esse objeto como parte do meu desenho, sabe? Eu estou entendendo quase assim, imagina que eu tenho uma folha branca, eu fiz um desenho e assim no cantinho eu fiz uma anotação, sabe? Então, essa anotação faz parte desse desenho? Sim, dialoga, mas o desenho não é tudo, né? Assim, eu estou entendendo, é que para mim isso aqui está muito perto de desenho, sabe? Eu estou entendendo isso como um desenho volumétrico no espaço em que a gente pode entrar e tudo mais. Stella, e essa questão que você está falando aí do orgânico, tem uns trabalhos seus, pelo que eu entendi, cronologicamente mais antigos, mas é uma coisa que vem vindo até um momento, que é essa coisa bem orgânica, assim, quase fisiológica do trabalho. E esse trabalho, enfim, ele tem isso, mas de uma forma muito mais sutil. Como que foi essa passagem? Eu não sei direito, não tenho uma consciência, assim, mas eu acho que chegou uma hora que a escatologia não era mais a coisa, sabe? Acho que antes estava muito mais uma coisa do corpo mesmo, da pele, mas eu acho que o que se mantém, talvez, seja a conformação do inconformável, assim, do líquido, do pó, daquilo que precisa de um continente para ser abraçado, para ter forma, né? Para conter, né? Para conter, senão ele escorre, Mas é engraçado, porque você dizendo isso, tem uma coisa que eu acho evidente, que é assim, é uma construção que tem
uma faceta que é quase industrial, quer dizer, é soldado, é metal, enfim, né? Tem toda uma construção, quase uma arquitetura, uma lógica quase de engenharia, mas tem essa coisa da instabilidade do traço, né? Ele falha, ele sobe, ele desce, ele vacila, então ele tem uma coisa que conforma e ao mesmo tempo é uma forma que já negocia, né? Por isso talvez que eu estivesse falando de instabilidade nesse sentido. Tá capturado, tá enclausurado, mas ao mesmo tempo parece que isso que segura sente a força do líquido que quer se libertar, que quer escorrer. É que quando você falou na instabilidade, eu acho que eu gosto de quebrar com a estabilidade. Então, quando está tudo muito retinho, eu preciso fazer uma intervenção que Você precisa torcer a parede. Eu preciso torcer a parede. Eu acho que eu sou inquieta, assim, eu não aguento muito. E eu acho que isso na vida também. Eu não aguento muito uma coisa que está todo dia igual. Eu preciso fazer um movimento que insira isso numa outra... Mas tem essa tensão, né? Agora, isso que você está falando me fez pensar uma coisa. Que esses vidros, esses canos são todos de ferro velho. Então, eu acho que eles têm uma história também dos entortamentos que eles sofreram, dos lugares onde eles foram retirados. Tem uma memória, né, dessas rupturas e desse... Você sabe, tem uma coisa que eu acho legal, o Benjamin, com o conceito de vida dele. Não, como Nem lembro se a gente acabou de botando no material lá. Que ele tem uma coisa que eu acho fascinante, que uma hora ele vai falar que ele acha completamente equivocado o nosso entendimento de vida, né? Ele diz que a gente tende a dizer que vida é tudo aquilo que tem uma fisiologia. E que ele acha que não, que vida é tudo aquilo que tem uma história, que não é mero pano de fundo para a história. Então, tudo aquilo que tem uma história tem uma vida. Ele fala, isso não é uma metáfora. Eu acho que esse é o conceito de vida. Né? Que bonito, né? Então, quando você está falando dessa coisa da memória As casas também, os espaços também têm vida. Também tem vida. Né? Os objetos que a gente musealiza e guarda também tem vida. Né? Fiquei pensando também no Blanchot, que ele fala da imagem cadavérica. Não sei se você já viu isso. Não. Muito legal, você conhece? Não. Vou lembrar. Mas, enfim, é espaço literário, é isso. No espaço literário tem um texto que ele vai falar sobre a imagem, ele vai falar desse conceito de imagem cadavérica. E aí ele começa a falar do interesse dos surrealistas por objetos quebrados. Sei. E aí ele vai dizer, enfim, que o objeto, quando ele tem utilidade, ele some na utilidade, ele é meio que devorado pela utilidade dele. Então a cadeira, enquanto ela é sentável, ela é cadeira. E a gente não consegue sair desse conceito. E ele fala, a partir do momento que a cadeira não é mais sentável, que ela quebrou a perna ou alguma coisa desfuncionalizou ela, segundo ele, ela surge como imagem. Então a gente consegue vê-la plasticamente, liberta da utilidade de ser cadeira. Então quando você fala assim, eu escolho o cano que é mais tortinho, eu escolho o objeto que de certa forma ele, de tanto ser remendado, de tanto ser trabalhado para uma utilidade, ele já não serve mais aquela utilidade. Né? E aí é esse objeto que te atrai. Né? Imediatamente me veio uma sensação de casa, assim, de espaço, de lugar que de repente às vezes não é necessariamente uma planta que você reconstrói, o projeto de uma casa que você reconstrói, mas a partir da memória de traços que você via na casa, sabe? Quando eu tinha 5 anos, meu pai me deu uma casa de madeira, de boneca. E eu acho que esses trabalhos têm a ver com isso. E foi no fim do dia que eu fui ver a casa. E quando eu entrei, era uma luz laranja de fim de dia. E eu tenho a sensação do cheiro da madeira e daquela luz a todo momento. E para mim foi uma coisa muito... Essa casa foi a casa onde eu vivi as experiências de arte mais marcantes da minha vida. Onde eu fiz bolos, onde eu arrumei as coisas. Eu sinto, quando eu faço arte, o prazer que eu sinto em fazer arte... É aquele prazer que eu tive vivendo essa casa. Era uma casa meio laboratório. Eu acho interessante, porque essa tentativa de reconstrução é sempre criação de uma mitologia. Né? Por mais que a gente tenha essa convicção, a memória
ela é fragmentária, ela falseia, ela, né? Então, é o que a gente conseguiu. Exatamente, né? é o que você aprendeu daquela casa, é uma mitologia que você criou daquele espaço, né? E aí, nesse sentido, eu acho interessante, porque essa ideia do falhar, da memória que falha, daquilo que falha, eu acho que tem um pouco a ver com essa ideia da organicidade, não tão óbvia como anteriormente, mas aqui, assim, como esse ceder como de alguma forma uma forma que falha no sentido positivo. É horrível, né? Se diz falhar, parece um fracasso de uma forma positiva. Eu sinto que todo o meu trabalho é por imagem. Por exemplo, no educativo, quando eu comecei a pensar no educativo, eu já pensava as situações em imagem. Não era uma coisa do conceito primeiro. E quando eu conto as histórias, eu narro exatamente o filme que passa na minha cabeça. Eu tenho amigas, por exemplo, que contam histórias pelo sabor da palavra. Para mim não é. É o sabor da imagem que eu enxergo.